Bom dia, paz do Senhor. Final de semana, sexta-feira, nós estamos realmente numa corrida. É como uma corrida, né, em etapas. Segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta. E é pela graça do Senhor que nós estamos aqui a cada dia. Vamos continuar compartilhando com vocês aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Bom dia, Beth Sabeg Menes, que é uma irmã da Venezuela, que está na Colômbia, irmã da pastora Lourdes. Bom dia, Maria Luísa Nascimento. Bom dia, você que está na audiência pela Rádio Impacto. Eu tenho feito a minha propaganda, distribuído marcadores de Bíblia para o pessoal que está dirigindo Uber 99, né? E espero que tenha muita gente aí sintonizada comigo, ok? Nessa manhã. A pastora Lourdes, esta manhã, já deu notícias. A gente vai esperando um pouquinho o pessoal chegar, né, no Face Live para não perder as notícias, não perder as novidades, ok? Mas você que está na minha rede de WhatsApp, você já recebeu, né? Hoje cedo eu já encaminhei para aqueles que estão na minha lista do WhatsApp, notícias da Venezuela. Mas vamos aqui, começando com a palavra de Deus. Ela é o nosso sustento, ela é o nosso café da manhã. Glória a Deus que nós temos Bíblia, que nós temos palavra de Deus que nos sustenta. E nós estamos caminhando no Salmo 119, a partir do verso 25. Ensina-me a tua lei. Uau! Não começa muito bem. Olha só, estou derrotado e caído no chão. De acordo com a tua promessa, dá-me novas forças. Nós precisamos a cada dia de novas forças. Contei tudo o que tenho feito e tu me respondeste. Ensina-me os teus mandamentos. Ajuda-me a compreender as tuas leis e eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. Ajuda-me, Senhor, a compreender as tuas leis e eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. É tanta minha tristeza que estou me acabando. Dá-me forças, como prometeste. Não me deixe seguir o caminho errado. Com a tua bondade, ensina-me a tua lei. Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Ó Senhor Deus, tenho seguido os teus ensinamentos. Não me deixes passar pela vergonha do fracasso. Eu me apresso em obedecer os teus mandamentos, porque assim tu me darás mais entendimento. Então, aqui foi mais uma letra, né, do alfabeto. Amanhã, não, segunda-feira, nós vamos dando continuidade à nossa leitura do Salmo 119. Uau! Esquentou aqui. Ontem também eu conversei bastante com a Francisca lá na Índia e ela comentando as coisas que estão acontecendo por lá. Realidade da Índia não é fácil, não é? E ela estava um pouco adoentada, tivemos a oportunidade de orar, né, de conversar um pouco. E com relação à Venezuela, a pastora Lourdes recebeu a oferta, chegou até as mãos dela hoje, né? Só o Banco do Panamá descontou $17 para passar a moeda, da moeda do Panamá para dólar. Só essa conversão que eles fizeram lá, fora as taxas que a gente paga, né? Para envio, para transferência e por aí vai. Realmente Deus tem que fazer um grande milagre com esse recurso nas mãos da pastora Lourdes, não é? E ela mandou um pedido de oração, porque um espírito de suicídio está agindo lá na comunidade,
onde ela dá assistência. E ontem quase perderam uma menina de 15 anos de idade. Só não perderam porque eles tinham orado por ela na noite anterior. E ela cortou os pulsos com o bisturi e a mãe ou a avó, não sei, chamaram, né, pedindo socorro da pastora Lourdes, eles correram lá. E é assim, a gente tem que orar muito por ela, né, por os que estão com ela, a família da pastora Lourdes, porque eles estão apagando um incêndio a cada dia. Por falar em apagar incêndio, nós precisamos orar, pedindo a Deus que envie chuvas para apagar os incêndios da Amazonas, lá no Pantanal Mato-Grossense, para apagar esses focos de fogo no Brasil, e que o Senhor também tenha misericórdia dos Estados Unidos e envie chuvas nos Estados Unidos, porque metade do país está incendiado, pegando fogo, não é? O ar irrespirável, ameaças de tornados, né, de ventos fortes que podem piorar a situação. Vamos estar colocando aí os Estados Unidos para que Deus possa fortalecê-los e abençoá-los, porque eles, né, através do presidente Trump, eles estão numa luta muito forte contra as hordas do inferno, os satanistas, os globalistas, né, o povo do anticristo. Eles estão resistindo bravamente. Os Estados Unidos têm uma história muito linda, uma igreja muito linda. Enviaram missionários para o mundo inteiro, enviaram missionários aqui para o Brasil, né? Nós fomos abençoados através dos missionários americanos que vieram para cá trazer o evangelho. Nós temos uma dívida com esta nação, ok? Para estar orando e abençoando os Estados Unidos. Bem, eu gostaria de fazer uma oração hoje, no começo do programa. É uma oração que eu amo, no livro de Colossenses, verso 9, em diante, capítulo 1, verso 9. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Essa é uma oração de Paulo aos Colossenses, que eu vou me apropriar dela nesta manhã e orar na primeira pessoa, tomando esta oração para mim. Eu peço a Deus que me encha, e encha cada um de vocês que está nos ouvindo, com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Bom, desse modo, né? Se nós pudermos ter conhecimento da vontade do Senhor e Ele nos der a sabedoria e compreensão através do seu Espírito, nós vamos poder viver de modo agradável ao Senhor, né? Fazer a vontade dEle e agradá-lo em todas as coisas. Nós possamos fazer todo tipo de boas ações e conhecer o nosso Deus cada vez mais. Eu peço ao Senhor que nós nos tornemos fortes com toda a força que vem do glorioso poder dEle, que o Senhor nos torne forte para que nós possamos suportar tudo com alegria e com paciência, agradecendo ao nosso Deus, ao nosso Pai, que nos tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Glória a Deus, porque o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Glórias ao Senhor, porque os nossos pecados estão perdoados. Gloriosa oração que podemos fazer sempre que lembrarmos que o Senhor possa nos colocar no centro da vontade dEle. Amém? Senhor,
Bom, a minha meditação de ontem e de ontem, né? Eu comecei a comentar com vocês que na nossa sala de oração na terça-feira, eu li esse trecho de Daniel que eu vou compartilhar agora, e daí surgiu uma conversação minha com o Senhor, e eu quero trazer para vocês o resultado, né, desses questionamentos, dessas buscas de compreensão que a gente, né, começa a falar com o Espírito do Senhor e pedir essa revelação, essa sabedoria, para que nós possamos ter sabedoria para viver, né? Eu tenho pedido muito ao Senhor sabedoria para viver. Vamos lá no livro de Daniel 7, de 24 a 27. Daniel teve uma visão e o anjo está explicando a visão para Daniel. E os 10 chifres representam 10 reis que governarão esse reino. Depois deles aparecerá outro rei, que será diferente dos primeiros. Ele derrotará 3 reis. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e o tempo das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. O povo de Deus será dominado por esse demônio, né? Esse príncipe das trevas, que a gente sabe que é o anticristo. Ele vai dominar o povo de Deus durante 3 anos e meio. Mas depois disso, o tribunal o condenará e assim ele perderá o seu reino e o seu poder acabará para sempre. Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo, e eles governarão o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos os servirão, todos lhes obedecerão. E aqui terminou a explicação do anjo, né? Ele ficou muito abatido com tudo aquilo. E no 3º ano do reinado de Belsazar, ele teve outra visão. Tá? Vamos ver, essa visão é sobre os animais, que, né, o carneiro que luta com os outros animais. E esse carneiro, ele lutava dando chifradas e ele ia ficando cada vez mais poderoso, fazia o que queria e ficava cada vez mais poderoso. É uma figura aqui também do anticristo. Eu estava pensando nisso quando vi um bode que vinha do oeste correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam o chão. Aí fala que ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos. Aqui vai narrando a visão. Mas, peraí. É que tinha dois lugares aqui. Deixe-me ver, talvez seja um pouco mais para frente. Que fala como que os santos do Altíssimo, como ele vai dominar sobre os santos do Altíssimo. Aqui já falou, né? Durante 3 anos e meio. Eles vão governar, né? E vão dominar. Vamos ver o texto de Apocalipse 13, também vai falar sobre isso, completando isso que eu quero mostrar para vocês. 13, 7. Olha só. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde a criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isso. Quem tem que ser preso será preso, quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. E isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então,
se nós olharmos toda a história da igreja, ok, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que essa frase aqui vai resumir muito. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. A própria oração de Colossenses, que eu acabei de fazer, né, talvez nem tenha ficado muito claro nessa versão, mas se você pegar a sua Bíblia normal, vai estar dito aí, né, que nós possamos ser fortalecidos com toda a força do poder de Deus para suportarmos as aflições, com perseverar, com alegria, com paciência, mas perseverar. Nós somos chamados a perseverar, e perseverar significa que você está numa situação difícil, numa situação incômoda, numa situação da qual você gostaria de sair, mas você tem que ser firme, ser paciente, suportar o sofrimento e se manter naquela posição onde Deus te colocou. Então, lendo esses textos, eu comecei a conversar com o Senhor e a perguntar: Senhor, por que é necessário que o Senhor entregue os santos por 3 anos e meio nas mãos do anticristo? Por que 3 anos e meio? Por que esperar se o Senhor vai vir, vai livrar e vai entregar o reino nas nossas mãos? Jesus, ele já sofreu no nosso lugar, não é? Por que o cristão sofre? Por que esta vida desta maneira que você vê luta sobre luta, sofrimento em cima de sofrimento, tribulação em cima de tribulação, como Jesus disse, neste mundo vocês vão ter aflições, né? Vocês vão passar por tribulações. E ele nos chama a perseverança, né? Mas persevera, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Eu falei, mas Senhor, então é isso? Essa vida é só sofrimento, só tribulação, né? Lutas. Se Jesus já venceu em nosso lugar, se a palavra de Deus fala todo o tempo na vitória que ele obteve para nós, como nós temos o poder de pisar serpentes e escorpiões e nada nos causará dano, que Jesus veio para nos dar uma vida abundante. Como fica a contradição dessa mensagem que você diz, Jesus veio para te fazer completo, para te fazer feliz, não é? O Espírito de Deus está aí para te encher do gozo do Senhor, mas ao mesmo tempo, esta mensagem inclui sofrimento, né? Tristezas, né? O contrário de sofrimento seria gozo, alegria. Então eu vinha meditando nessas coisas, trocando uma ideia com os meus pares, né? Falei, como que fica isso? Porque tem hora, você fica assim, Senhor, quando vai vir a alegria? Quando vai vir a felicidade? Quando vai vir o teu reino de justiça, né? De paz, de alegria? E aí não é, né? Essa frase nós não podemos parar aí, né? Justiça, paz e alegria no Espírito. E às vezes a gente ignora pequenos pedacinhos como este e a gente perde a revelação, não é? A palavra de Deus, ela nos garante a vitória. Não é assim? Que o povo de Deus é um povo vitorioso, mas ao mesmo tempo, se você vê a palavra de Paulo em Romanos, existe uma luta em nós todo o tempo entre carne e espírito. Os frutos da carne dando para a morte, para tudo que é ruim, e os frutos do espírito, que é o fruto do amor, com todas as coisas boas, como alegria,
paz, né? Gozo, bondade, benignidade, todas as coisas boas são frutos do Espírito. Então, cada vez que nós olhamos para a realidade temporal deste mundo e nos movemos nesta realidade, nós vamos ver a destruição que o pecado fez. Por outro lado, se nós conseguirmos estar em espírito, cheios do Espírito de Deus, ligados em espírito ao Senhor, nós vamos experimentar aquilo que Efésios diz, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se ficarmos em espírito, o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus vai nos trazer prazer, alegria, todas as coisas boas. Mas quando nós entramos nas batalhas, nem sempre nós podemos discernir todas essas coisas boas que nós temos, né, no mundo espiritual. Então, como eu estava dizendo, a palavra nos garante vitória. Mas eu te pergunto, existe vitória sem guerra? Sem batalha, sem luta? Bom, a própria palavra vitória significa que você teve que lutar para obter aquela vitória, não é? Então, veja bem, Paulo dá o exemplo, né, de que ele estava correndo uma corrida que ele precisava vencer. É um grande esforço, um grande treinamento para você ser um corredor e ser capaz de cruzar a linha de chegada. Ele falou para Timóteo: seja um bom soldado, não se distraia com as coisas deste mundo, você foi arregimentado para a guerra. Então, nós estamos em guerra. Nós estamos no meio de um combate, de uma batalha. Toda guerra vai envolver uma grande parcela de dor, de sofrimento, de ferimentos, você tem que se superar a cada dia quando você está numa batalha, quando você está numa guerra. Não é fácil. Tem dias, não é, que você vai estar sofrendo aí algum revés, o inimigo vai estar te oprimindo, te encurralando, e você tem que ganhar novas forças, você tem que pedir reforço ao Senhor, mais anjos, mais graça, para que você se levante e continue na posição, continue encurralando e fazendo que o inimigo perca, né? Que o inimigo solte as almas que pertencem ao Senhor Jesus. Mas é uma batalha constante e toda guerra vai, como eu disse, envolver sofrimento, perdas, não é? A nossa luta, nós podemos dizer que ela é a batalha da fé. Ela é a batalha da fé. Deus nos desafia todos os dias a confiar e a confiar mais e mais nele. A caminhar e caminhar sobre a palavra dele, a caminhar sobre as águas. E é uma luta que se desenrola nas regiões celestiais. É uma batalha espiritual, conforme está lá em Efésios. E é uma batalha que tem consequências aqui e agora, mas vai ter também um resultado que vai durar para toda a eternidade. A maneira como você usou as suas armas de guerra aqui vão definir como você vai passar a sua eternidade. Vamos dar aí uma passeada na palavra de Deus. 2 Coríntios 10, 3, 6, vamos lá. 2 Coríntios
10, de 3 a 6. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As nossas armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer obediência. Então, essa aí é a nossa luta, né? Como eu sempre digo, começa na nossa mente. É a batalha da fé. Vamos ver Efésios, capítulo 6, de 10 a 18. Efésios 6, de 10 a 18, muito conhecido, né? A armadura do cristão. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de Deus, a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês vão continuar firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. É isso, é a nossa batalha. Né? Não tem aí como fugir. Você vê que a palavra é bastante clara, né? Nós não podemos recuar. Numa luta, você está no campo de batalha, se você ficar parado, você vai ser alvejado dos dois lados. Não tem como recuar. Você tem que ir para diante. Não tem como ficar parado. Ou você vai para frente ou você vai para trás. Parado não tem como ficar. Ou você vai lutar ou você vai ser capturado pelo inimigo. Não tem opção. Né? Quando você está cansado, você pede ao Senhor para renovar as forças. Nós temos que continuar na batalha da fé. Né? Procurar ser revestidos pelo Senhor, fortalecidos por Ele. Nós temos que prosseguir na nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas a boa nova é que existe honra para aqueles que estão nesta batalha. Existe um galardão esperando, existe um pódio para você subir e receber a tua coroa de vencedor lá na reta da chegada, ok? Reta de chegada, se você não desistir da corrida pela metade, você tem que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos lá, 1 João 5,4. Primeira carta de João,
capítulo 5, verso 4. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Essa palavra que diz, né? Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando nós olhamos a história da igreja, do começo ao fim, nós vamos ver o quê? Sofrimento. A igreja começou com os cristãos sendo queimados vivos, jogados na boca dos leões, sendo perseguidos, apóstolos de Jesus sendo martirizados, ok? É uma história que marcou o que a Bíblia chama de princípio das dores. Se você for ler, você vai ver isso falando sobre o princípio das dores. A igreja, ela nasceu de um homem de dores que sabe o que é sofrer, ela nasceu do próprio Jesus Cristo e ela nasceu desta maneira, marcando o princípio das dores de parto. A igreja, ela é um exército do Senhor. Nós estamos gerando algo, estamos gerando a volta de Jesus, estamos gerando o reino de Deus. E as dores de parto, elas vão se estreitando, elas vão aumentando mais e mais. A batalha vai ficando cada vez mais calorosa, mais difícil, mais quente, o confronto está aumentando cada vez mais. E é para os guerreiros fortes. Os covardes não entram no reino dos céus. Você não pode desistir, você não pode colocar a mão no arado e olhar para trás. Então, temos que dizer como o apóstolo Paulo, eu me regozijo nas minhas fraquezas. Por quê? Porque eu sei que quando eu estou fraco é que eu estou forte. Porque o poder do Senhor, ele se potencializa, ele se manifesta através da minha fraqueza. O poder de Deus, ele se manifesta através da nossa fraqueza. Fica patente que nós não podemos nada sem ele. Sem mim nada podeis, João 15, né? Quando Jesus fala da videira, que ele é a videira, nós somos os ramos, e sem ele nós nada podemos. Então, quando sentimos que estamos como meio desanimados, não é? Que gostaríamos de viver de uma maneira diferente, aonde estão as alegrias, aonde estão as vitórias prometidas, elas todas estão nos esperando na glória, e aqui nós podemos desfrutar de paz, de alegria, de contentamento no espírito. É na medida do nosso relacionamento com o Senhor. Nós podemos desfrutar essas bênçãos no nosso relacionamento com Deus. É lá que está a nossa vitória. Jesus Cristo, ele é o nosso prazer. O Espírito do Senhor em nós é a esperança da glória que está proposta para nós, mas enquanto estamos em batalha, não é a hora ainda de receber a recompensa. No entanto, a nossa alegria, ela consiste no fato de que fomos arregimentados pelo nosso general, que é Jesus Cristo. E então fazemos parte do exército vitorioso, fazemos parte dos exércitos do Senhor. Como eu disse, numa batalha existem dias de muito esforço, de reveses, de cansaço, de ferimentos. Mas a vitória final e o prêmio e o descanso só na glória. Nossa alegria vem de estarmos lutando ao lado do nosso general, Jesus Cristo, e o nosso gozo está no Espírito. É uma contradição. Mas lá em João 16:33, vamos dar um pulinho lá, quando Jesus fala que nós temos que ter
Bom ânimo. João 16:33. Evangelho de João 16:33. Eu digo isto para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Nós temos paz por estarmos unidos a Cristo Jesus, no mesmo Espírito, que nós somos um Espírito com Ele. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E do mesmo jeito que o Senhor venceu o mundo, né, nós vamos vencer. Né? De que maneira? Não dando lugar à carne, né? Procurando andar de acordo com a palavra de Deus, fortalecendo o nosso espírito, nos fortalecendo espiritualmente, cumprindo Filipenses 4:4. Alegrai-vos, outra vez digo-vos, alegrai-vos no Senhor. Lá em Filipenses capítulo 4, né, fala de como nós devemos viver, daquilo que nós devemos nos alimentar, de boas notícias, de bons pensamentos, para que a gente desfrute de paz e a gente possa cumprir aquilo que Deus quer, que é nos alegrar na nossa salvação. Que coisa mais deliciosa do que o primeiro amor, do que a alegria da salvação, a certeza de que nós fomos resgatados, não é? Que o diabo não tem mais nada conosco, que o nosso destino está selado pela eternidade, num lugar onde nós vamos colher os frutos dessa nossa batalha enquanto estamos vivos nessa terra por 80 anos, talvez um pouco mais. Então, se você realmente quer alegria, você tem que buscar no lugar certo. Ela não está neste mundo, não está nas circunstâncias ao nosso redor, não está nas outras pessoas. Você pode até tentar, não está no dinheiro, não está em nada disso. Todo mundo que já procurou, já voltou para contar. Gente, não achei prazer nisso, não achei alegria nisso. Não é? Todos estão aí para testificar que a alegria a gente encontra somente no Senhor. Vamos lá no livro de Romanos, no capítulo 8. A partir do verso aqui 17, verso 17, 18, esse texto é bem colocado para a mensagem que eu estou trazendo, não é? Como eu disse a vocês, eu estava buscando do Senhor. Por que nós temos que sofrer? Por que sofremos tanto? Nós compartilhamos essa semana o testemunho de Richard Wurmbrand, que fundou a Voz dos Mártires, como aquele homem foi. Ele foi muito torturado ao longo de muitos e muitos anos. Ele só não morreu por um milagre de Deus. Quando ele compareceu diante do Senado nos Estados Unidos, ele tirou a camisa e mostrou 18 profundas cicatrizes das torturas que ele sofreu lá na Romênia pelos comunistas, sempre os comunistas, os inimigos de Deus. Como eu disse, olha a história, a igreja como começou, quanto perseguição, quanto sofrimento, quanto martírio. E isso não mudou, isso não muda, porque a igreja marcou o princípio das dores, e essas dores elas vão se intensificar até quando chegar no período final dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, quando os santos serão completamente entregues na mão do diabo. Na mão do anticristo, vão ser derrotados. Eu não quero nem pensar o que o anticristo faz com os servos do Senhor lá no finalzinho, mas vamos dar um desfecho a isso. Vamos lá, Romanos 17 e 18. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomarmos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua
glória. Glória e sofrimento, sofrimento e glória caminhando juntos. Jesus aprendeu obediência no muito que sofreu e por tudo aquilo que ele passou, Deus o colocou acima como autoridade suprema sobre todo poder que se possa pensar. Não é? Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Ok? E aqui esse texto é maravilhoso, de Romanos 8, vamos pular lá no verso 28 e 29. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Então, a intenção de Deus é sempre nos tornar parecidos com o seu Filho. Então, ele usa todo o sofrimento humano que passamos, porque estamos nesta guerra, nesta batalha, estamos num caminho de cruz. Ele vai usando todo este sofrimento para que aprendamos o caminho da obediência que Cristo aprendeu. Ele se humilhou, ele abriu mão de tudo, né, para agradar ao seu Pai. Isto é o que Deus espera de nós. Vamos aí neste caminho para sermos feitos à imagem e semelhança de Cristo Jesus. O Senhor, Ele quer formar Cristo em nós. E este processo de formar Cristo em nós envolve um sofrimento interno muito grande de submeter a nossa carne ao Espírito, de negar a carne tudo aquilo que ela gostaria e buscar o recurso de toda a nossa satisfação no Espírito. É no nosso Espírito que o nosso Deus reina, vive. É onde o Senhor está reinando, onde é o templo de Deus, onde o Espírito de Deus está. E Ele quer ser a nossa fonte total de prazer. Nem que para isso, Ele tenha que permitir que todas as nossas ilusões de encontrar alguma alegria nesse mundo possam ser destruídas uma a uma. Nem que para isso tenhamos que passar este processo de dor para abrir mão do velho homem, não é? E além dessa luta interior, temos a nossa batalha contra o reino das trevas, para salvar outras pessoas do inferno, para impedir os planos do diabo, para interceder, para guerrear, né? Para suportar os reveses, porque o inimigo ele não só apanha, ele se levanta, ele tenta te atingir de várias maneiras. E a glória dessa batalha é saber que por mais que nós soframos, né, a nossa breve e momentânea tribulação vai trazer para nós, como lemos aqui agorinha, um eterno peso de glória, uma glória eterna. Então é uma batalha que não é em vão, é uma batalha que vale a pena a gente lutar. Olha só aqui, vamos continuar Romanos 8, nós estávamos 32, vamos para frente um pouquinho. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Não é verdade? Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho,
mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Todas as coisas. Nos dará todas as coisas. Vamos aqui para frente. Que coisas são essas, não é? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Ele intercede por nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Todas essas coisas estão aí, né, no mundo para tentar nos separar do amor de Deus. Paulo diz assim: por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Essa é a história da igreja, escrita com sangue dos mártires. E nós sabemos que até o final essa perseguição ela vai aumentar. Em todas essas situações, nós temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Lendo esse texto, nós vamos ver que a vitória que tanto a palavra de Deus nos diz, a vitória que Paulo está falando aqui nesse texto, é a vitória final de não sermos separados do amor de Deus. Portanto, ele é fiel, tão fiel, que em cada prova, em cada tribulação, em cada dificuldade, ele provê para nós graça de Deus, que é um anestésico poderoso, que é uma capacitação maravilhosa, e ele não permite para nós uma tribulação maior do que aquela que nós possamos suportar. Mas juntamente com a tribulação, com o sofrimento, ele provê a graça. Ele provê o livramento, ele provê a graça. Então, cada pessoa que já viveu situações terríveis, de doenças, né, de todo tipo de coisa, está lá a pastora Lourdes vivendo na Venezuela, sustentada pela graça de Deus. Está aí a igreja perseguida, sustentada pela graça de Deus. Pessoas torturadas por amor a Cristo, sustentadas pela graça de Deus. Cristãos sendo decapitados pelos muçulmanos, sustentados pela graça de Deus. E o que mais nós podemos dizer além do que o apóstolo disse? Perseguição, fome, pobreza, perigo, morte.
Jesus, ele venceu todas essas coisas e ele está conosco. E ele, né, se nós pedirmos, Senhor, me dá mais graça. A graça vem. E embora aos olhos humanos, os que estão assistindo de fora, eles pensam, como essa pessoa está podendo suportar tudo isso? É como a mulher de Jó, que vira para Jó e fala, meu filho, abandona esse Deus, nega logo esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre, porque esse Deus não está valendo nada para você. Mas nós vemos na história de Jó o fim que Deus deu a ele. Tudo aquilo que Jó era antes do sofrimento, né, foi deixado para trás, e depois do sofrimento que ele passou, Deus deu a ele tudo muitas vezes mais. E ali fala em filhos, camelos, tudo isso, mas eu creio que o que Deus aumenta em nós depois do sofrimento é a nossa comunhão com Ele, é a nossa revelação de quem Ele é a nossa certeza do amor dEle, do cuidado dEle com as nossas vidas. O que nós vamos obter depois que somos provados e aprovados é algo de eterno valor. Por isso, cristão, né, nós como cristão não devemos temer o sofrimento, mas também não devemos buscar satisfação nas coisas deste mundo, porque isso vai nos tornar infelizes e frustrados. Nós temos que descobrir a verdadeira fonte de vida, de realização que há em nós, que é Cristo em nós, a esperança da glória e o socorro bem presente agora conosco, nesse tempo de batalha, de luta, de perseverança e de provação, não é? Ele venceu o mundo e Ele está conosco, Ele não vai permitir que nós fiquemos caídos, né? Mas Ele nos espera com a coroa de glória em suas mãos para nos galardoar. Portanto, tenhamos bom ânimo. Devemos levantar, seguir adiante e dar glória a Deus. Amém? Nosso tempo acabou. Bom final de semana para vocês. Acho que valeu muito a nossa meditação, valeu para mim. É uma palavra que nos exorta, que nos conforta, que nos consola, que nos edifica e nos fortalece. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Por aí. Venha para a Unicar Veículos, agora em 2 endereços. Avenida